Bom, nesse vídeo nós iremos falar sobre a estrutura SI. Tá? A gente já indiretamente já falou sobre ela no caso anterior, no vídeo anterior, mas agora nós vamos falar especificamente dela. Eu vou usar a parte inicial do vídeo anterior. Tá? Daqui para frente, tá? Eu sempre indico, antes de você fazer qualquer coisa, você criar uma documentação do que você vai fazer. Tá? Então, no caso aqui, o que eu quero? Tá? Aqui eu vou fazer a minha comparação entre dois valores. Então, comparação entre dois valores. Tá? Nessa comparação, o que eu tenho como possíveis saídas? Só para não ficar muito longo. Como saídas, eu tenho quando forem iguais, tá? Esses números podem ser iguais. Eu posso ter que o valor 1 é maior que o valor 2. Então, valor 1 maior que o valor 2. E posso ter valor 2 maior que o valor 1. Tá? Então, eu tenho como possibilidades essas três possibilidades, tá? Uma vez que a gente vai estar trabalhando com valores. Então, a partir desse momento, antes de você fazer qualquer coisa, o que eu indico é que você faça uma documentação onde você já efetivamente, eu vou até quebrar aqui para se tornar melhor entendimento, onde você entenda o que você precisa tratar. Tá? No meu caso aqui, as minhas entradas já existem, mas normalmente você vai esperar entradas. Tá? Então aqui as entradas vão ser valor 1 igual a 10 e nós vamos ter valor 2 igual a 20. Então essas são as duas minhas entradas, ou seja, a gente vai trabalhar com dois valores. Tá? E desses dois valores eu tenho como possibilidades de testes, tá? Saída, essas saídas. Tá? Se eles são iguais, se o primeiro é maior do que o segundo, isso caso contrário, o segundo é maior do que o primeiro. Então você tem essas possibilidades aqui. Então documente, porque a gente vai ter que entender o fluxo de execução do nosso algoritmo. Então, antes de eu fazer qualquer algoritmo, eu tenho que entender o que eu vou fazer. Por isso, essa documentação inicial. Tá? Ela tem que ser sucinta, né? Tem que ser bem direta. Então, se eu vou trabalhar com dois valores, vou ter uma variável 1 e uma variável 2. Se eu vou trabalhando com valores, eu vou ter que inicializar esses valores, esses são inteiros, 10 e 20. Tá? Então, eu vou testar a minha primeira opção. Tá? Então, eles são iguais. Então, vamos lá, testar primeiro iguais, então estrutura SI. Se valor 1 for igual a valor 2, o que se espera? O que se espera é que ele escreva valores iguais. Tá? Se não, tá? Se fosse só mais um teste, eu já poderia usar o se não. Só que eu tenho mais o quê? Então, vou só documentar aqui, a primeira já fiz, ok. Vou botar aqui dígito ok, já fiz o primeiro teste. Se não, eu tenho o quê? Mais duas possibilidades. Então, eu tenho que usar uma estrutura se não se. Vamos logo, a gente vai usar, eu preferi utilizar, uma vez que as linguagens mais modernas já possuem essa estrutura, é a estrutura condensada, que ela é mais simples de se construir, mais fácil de se interpretar. Então, nós vamos testar se o valor 1 é maior que o valor 2. Tá? Se ele for maior, eu vou escrever valor 1 maior que valor 2. Segundo teste já feito, a segunda possibilidade já tratada. Tá? Aí vamos novamente para o se não, tá? Onde nesse se não nós vamos testar a terceira possibilidade. Eu preciso utilizar uma estrutura dizendo se não se valor 2 maior do que 1? Não, se ele não é igual e se o primeiro não é maior que o valor 2, logicamente ele vai cair na terceira possibilidade. Tá? Então ele vai escreva valor 2 maior que valor 1. Com isso eu testo ambas as possibilidades. Tá? Lembrando que um algoritmo bem construído, ele tem que validar para todo e qualquer caso. Tá? Então ele vai testar as três possibilidades. No nosso exemplo aqui, tá? Dá para visualizar que eu não coloquei abre e fecha chaves. Tá? Por que eu não coloquei abre e fecha chaves?
porque eu queria explicar que o escopo dessa estrutura aqui, ele é composto de uma única linha para cada uma das três situações. Então, não se faz necessário colocar chaves. Bom, Danival, mas se você colocar abre e fecha chaves aí, vai estar errado? Não, vai estar certo. Tá? Só não se faz necessário porque ele é composto de uma única estrutura, tá? De uma única linha. Aí abre e fecha. Abre e... Só lembre da indentação, tá? Isso daqui é semelhante ao código anterior, tá? E tudo que faz parte do SI está no mesmo alinhamento, tanto que eu estou colocando as chavezinhas aqui embaixo, do mesmo alinhamento do SI. E o que é interno, eu estou colocando no mesmo alinhamento. Isso daqui é a nossa indentação. Então, esse código está indentado. Tá? Facilmente, mesmo quem não é da área de informática, se o valor 1 é igual a 2, vê que o que está indentado à direita é o que vai ser executado caso essa sentença seja verdadeira. Tá? Vamos testar aqui no passo a passo. 10 é igual a 20. Na nossa situação, a gente já viu que isso é falso. Então, ele vai pular para o senão se. Entrou no senão se, 10 é maior que 20. 10 é maior que 20. A gente já viu que 10 não é maior do que 20. Falso. Então, ele vai cair na última, no senão. Tá? Esse senão aqui, implicitamente, ele vai dizer que o 20 é maior que 10. Isso é verdadeiro. Ou seja, ele vai escrever que o valor 2... Opa, tá errado. É isso mesmo, tá certo? Porque que ele vai interpretar o contrário do que já foi feito no senão se anterior. Tá? Então, 20 é maior que 10. Isso é verdade. Então, vai dizer que o valor da variável 2, que é 20, é maior que o valor da variável 1, que é 10. Tá? Então, o que você tem que ter em mente na estrutura se é isso daqui. Primeira coisa, a partir desse momento, é fazer essa documentação, aonde você detalha o que você vai ter de entradas, tá? E, como é um exemplo mais simples, o que você vai ter de saídas. Tá? Eu posso ter fluxo aqui, ó. Vou ter também, posteriormente, a gente vai ter um fluxo. O que vai ser esse fluxo? Esse fluxo vai ser o quê? O que a gente vai precisar receber e fazer. Se fosse, por exemplo, uma média. Tá? Então, o nosso fluxo a média ela é resultante de uma nota 1 mais uma nota 2 dividido, sei lá, no caso de uma média aritmética, tá? A gente está falando de média aritmética básica, dividido por 2. Tá? Esse é o nosso fluxo da nossa média. Então, para que a gente calcule a média, primeiro eu tenho que ter esse cálculo matemático e armazenar esse valor em uma variável qualquer chamada média. Aí sim, posteriormente, eu posso ver as saídas. Tá? Então, todo algoritmo que a gente for resolver a partir desse momento, a gente vai se preocupar em o que nós vamos ter de entrada, o que a gente vai precisar de fluxo, tá? A gente vai usar o fluxo, eu acho uma palavra mais sugestiva, e o que a gente vai ter que gerar como saídas. Tá? E indiretamente isso daqui vai também ser a mesma coisa, vai fazer parte do nosso fluxo aqui, essa impressão. Tá? Beleza? Então essa é a nossa estrutura SI, a gente vai usar ela na maioria das vezes em forma condensada, em algumas situações a gente vai usar ela de forma simples. Tá? Lembrando sempre que nós temos que delimitar o seu escopo. No nosso caso aqui, o escopo de cada estrutura dessa é de somente uma linha. Eu posso fazer com a abre e fecha chaves, que é indicado nesse primeiro momento para a gente, ou deixar sem. Tá? Que ele vai entender que dentro dessa estrutura SI, ela é composta de apenas uma única escreva. Ok? Então até o nosso próximo vídeo, onde nós iremos estudar um pouquinho a estrutura for. Até lá!